Bom, gente, boa tarde a todos. Continuando aí com a nossa previsão da temporada 2017-2018 da NBA, a gente vai falar agora do Indiana Pacers, ok? Indiana Pacers que foi uma das equipes que mais se transformou assim em termos conceituais de uma temporada para outra, tá? Só para a gente recapitular um pouquinho o que aconteceu com o Indiana Pacers. O Indiana Pacers, na temporada passada, ele tinha na minha humilde opinião, um dos grandes jogadores da liga, tá? Que é o Paul George. Eu vou explicar por que eu acho ele um dos grandes jogadores da liga. O Paul George, ele é um cara relativamente novo, ok? Ou seja, está chegando aí no auge da carreira. Ele é um cara que ataca e defende muito bem. Você tem poucos na liga que fazem isso, ok? Vou dar um exemplo do Kevin Durant, por exemplo. Kevin Durant é melhor do que o Paul George no ataque, sim, tá? Mas não defende tão bem. Então, assim, é um cara mais importante hoje, principalmente pela sua parte ofensiva. Agora, o Paul George o supera, tá, na parte defensiva e não fica tão atrás na parte ofensiva, tá? O Paul George nunca teve numa situação em que ele pudesse, assim, desabrochar isso aí. Teve sim, mas no início da carreira, quando o Indiana tinha um time muito bom e que acabou derrotado na época pelo Miami Heat. Na época do Miami Heat que tinha o LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosh. Mas era um cara muito novo, o time não era dele. Depois que o time passou a pertencer ao Paul George, o Indiana, ele nunca foi, vamos dizer assim, rodeado por grandes jogadores. Tá? Ele nunca colocaram um All-Star, por exemplo, do lado dele para ver o que ia dar. Mas na minha opinião é um dos grandes jogadores da liga, porque é muito bom ofensivamente, defensivamente e joga na posição que é hoje, sem dúvida, a posição mais importante da liga, que é aquele ala ali número 3, tá? Que é a posição do LeBron, do Kevin Durant, aquele ala número 3 que pode jogar de 4, pode defender também a posição 2, ou seja, é um cara versátil, tá? É um cara que conduz a bola, pode jogar até de armador. Então, a gente tem poucos aí na liga, e ele é um deles, Paul George. O que aconteceu? O Paul George, até sabendo desse potencial que ele tem, tá, e ele quer disputar, aquilo que eu até já falei em outros vídeos, dos jogadores que ficam insatisfeitos estando em situações perdedoras, tá, situações que eles não vão sair do lugar, ele, com a situação no ano passado de indefinição em relação ao contrato com o Indiana, ele, enfim, não assinou uma extensão, então aquilo tudo começou a gerar uma certa dúvida em Indiana. E na época, no ano passado, perto da data limite para trocas, que chama Trade Deadline, lá nos Estados Unidos, perto dessa data limite, o então diretor de operações do Indiana, que é o ídolo do Boston, Larry Bird, ele, próximo assim, ele começou a ouvir ofertas pelo Indiana Pacers. Então, os rumores dizem, inclusive, que o Denver fez uma oferta muito boa pelo Paul George, provavelmente incluindo o Jamal Murray, que é um cara promissor, Gary Harris, tá? Dizem, inclusive, que o único cara que o Denver não colocou na mesa foi o Nikola Jokic, que é a grande joia do Denver, tá? Mas colocou vários jogadores, que foi uma oferta muito boa. Dizem que o Boston fez uma oferta muito boa também pelo Paul George, que provavelmente incluiria até essa escolha do draft que o Boston acabou de trocar com o Cleveland pelo Kyrie Irving. Poderia até incluir a escolha desse ano, que foi a número 1. Tá? A escolha número 1 desse ano foi do Boston. O Boston posteriormente trocou com Filadélfia, mas a escolha número 1 foi a do Boston. Então, os rumores dizem isso, que o Boston também fez uma oferta muito boa envolvendo jogadores e principalmente uma escolha muito alta pelo Paul George. Nunca chegou a se tornar oficial, porque os dirigentes não falam oficialmente de rumores que não dão certo, de trocas que não dão certo. Mas a informação na NBA foi essa, de que o Indiana teve ofertas muito boas pelo Paul George e na ocasião, isso foi em fevereiro desse ano, que é a data limite para trocas da NBA. Na ocasião, o Indiana não bateu o martelo, não quis trocar, tá, o Paul George, na esperança de quê? De que esse ano, tá, na pré-temporada, via draft, via trocas, pudesse reforçar a sua equipe de tal modo que convencesse o Paul George a ficar.
O que aconteceu desde então? Então, na minha opinião também, essa foi a data de limite de trocas do ano passado, né, da temporada passada, no caso, que foi esse ano, em fevereiro. Para mim, essa foi a data que definiu o destino, pelo menos a curto, médio prazo do Indiana na liga. Por que definiu o destino, na minha opinião? Porque não trocando o Paul George, não conseguindo um bom valor em retorno, tá? Mesmo com a indefinição em relação a se o Paul George iria assinar com a outra franquia, enfim, existem rumores também fortes que o Paul George, no ano que vem, quando ele vai se tornar um agente livre, ele já está meio que apalavrado com o Lakers, tá? Ele não confirmou isso, enfim. Mesmo com essa definição, o Indiana recebeu boas propostas de valor, principalmente em relação a escolhas altas de draft e jogadores jovens, que quando uma equipe troca um grande astro, tá? Ou ela pega um grande astro de volta, que é difícil acontecer, tá? Normalmente é um grande astro insatisfeito, as outras equipes barganham muito, mas ou ela consegue isso, ou ela consegue jogadores jovens, promissores, e vai começar um processo de reconstrução, mas com uma base sólida. Indiana não trocou o Paul George na época. Por que eu acho esse um ponto de definição desse futuro agora imediato do Indiana? Passado isso, o Indiana se classificou para os playoffs, tá? Provavelmente foi a equipe que deu mais trabalho para o Cleveland na Conferência Leste. Mesmo o Boston, que chegou a ganhar um jogo de Cleveland, não fez jogos tão disputados com o Cleveland. Tá? O Indiana fez 4 jogos, apesar de ter perdido de 4-0, fez 4 jogos muito disputados com o Cleveland. Tá? Teve em vias de ganhar um jogo em Cleveland, estava ganhando de 30 pontos em casa no terceiro jogo, perdeu, que não é comum. Ou seja, provavelmente foi a equipe que fez a série mais equilibrada com o Cleveland, apesar de ter perdido de 4-0. Passada essa eliminação na primeira fase, o que aconteceu? Indiana não se reforçou, tá? Larry Bird, que era um amigo pessoal do Paul George, abdicou do cargo, tá? Renunciou ao cargo, pediu demissão, saiu da direção executiva de operações ali do Indiana, tá? E a situação do Indiana simplesmente degringolou, tá? Porque assumiu o Kevin Pritchard no lugar do Larry Bird, e assim que ele assumiu, o Paul George se reuniu com a diretoria do Indiana e informou formalmente, tá, que não iria renovar seu contrato. Ou seja, no final do ano ele iria sair. Ele falou claramente isso. O que isso implicou? Ele pressionou, tá, a cúpula de Indiana a trocá-lo. Se o Indiana não trocasse o Paul George, ia perder o Paul George no final do ano sem nenhum retorno. E, assim, na hora de trocar, o general manager, o novato, né, o diretor novo, Kevin Pritchard, meteu os pés pelas mãos. Por quê? Dizem os rumores também, tá, que o Boston tinha um acordo alinhavado com o Indiana, provavelmente envolvendo a escolha do draft, que poderia até ser a escolha do ano que vem do Brooklyn, que vai ser uma escolha bem alta, e alguns jogadores jovens. Provavelmente até o Marcus Smart, Avery Bradley, enfim. Não se sabe muito bem. Jay Crowder, que o Cleveland pegou agora e está se deliciando com essa troca. Então, o Boston teria oferecido um pacote até interessante, se a gente parar para olhar a pressão que o Indiana estava vivendo, até interessante para pegar o Paul George, tá? Só que apenas esperando assinar com o Gordon Hayward, tá? Na agência livre. O Boston estava aguardando, se assinasse com o Gordon Hayward, ia pegar o Paul George, tá? Teria pego o Paul George por um pacote bem interessante. O que o Kevin Pritchard fez? Bem interessante para o Indiana, tá? Porque a ideia do Boston qual seria? Juntar Paul George e Gordon Hayward. Seria um frontcourt muito bom mesmo. E o que o Kevin Pritchard fez? Antes do Boston concretizar a troca a assinatura do Gordon Hayward, tá? Mesmo teoricamente tendo uma proposta superior, ele trocou o Paul George com o Oklahoma City por jogadores meramente medianos. A gente vê a troca. Paul George foi para o Oklahoma City, é uma super estrela da NBA. Indiana pegou o Victor Oladipo, que é um armador, é um número 2, que jogou na Universidade de Indiana. Existe esse ar emocional, mas a NBA não é emoção, a NBA é um negócio. Tá? Não é um armador que tenha desabrochado, é novo, mas não dá indício de que vai se tornar um grande jogador, vai se tornar provavelmente um jogador de rotação. Tá? Um contrato ruim, que ele assinou por muito dinheiro com o Oklahoma e não desenvolveu o que ele assinou no contrato. E pegou o Domantas Sabonis, que é um pivô novato também. E, enfim, não mostra muito potencial para se tornar um grande pivô da NBA. Ou seja, trocou por um pacote pior o Indiana. Tá?
praticamente se desfez do Paul George, sendo que aparentemente existiam melhores ofertas na mesa. Feito isso, tá? O Indiana posteriormente pegou 2 jogadores também medianos, que foram Darren Collison, um armador, tá? E pegou também, deixa eu lembrar aqui, pegou um outro jogador mediano que sinceramente não estou nem lembrando o nome. O que isso significou? Tá? O Indiana perdeu uma grande estrela, tá? E a reboque também perdeu o Monta Ellis, que tudo bem, já estava em declínio, mas era um cara que fazia pontos, e pegou jogadores de rotação para substituir. E isso para um time, tá? Para um time que está acostumado bem ou mal a ter uma superestrela, é fatal. Porque agora, sinceramente, o Indiana vai colocar todo o peso do mundo nas costas de um jogador relativamente novo, está na sua terceira temporada, que é o Miles Turner, que é um pivô, e que, sinceramente, não tem potencial ainda para ser esse jogador. Tá? Ele jogou os playoffs do ano passado, não foi bem, ou seja, não tem a carcaça para segurar um time sozinho. Então, o Indiana vai jogar essa temporada, tá? Muito provavelmente, o Indiana vai jogar essa temporada para brigar ali pela última vaga dos playoffs. Eu acho difícil que brigue, tá? Porque tem outros times melhores do que o Indiana, mas é aquilo que eu tenho falado, já falei nas previsões do Atlanta e também na previsão, se eu não me engano, do Brooklyn, tá? Pelo fato da Conferência Leste ser uma conferência mais fraca, tá? Eu não descarto o Indiana disputando essa 8ª posição, não. Não acredito, tá? Porque você perde o jogador da estatura do Paul George e substitui pelo Victor Oladipo, pelo Domantas Sabonis. Então você vai ter um start 5 agora, tá? Um quinteto inicial de Darren Collison, que sempre foi backup, sempre foi banco, tá? Vai ser alçado a vaga de titular, porque você não tem outro armador, tá? Titular. Victor Oladipo, tá? Que também é um jogador nada brilhante, um jogador mediano. Vai ter até um peso de carregar esse time junto com o Miles Turner, que vamos ver. Assim, existe uma grande desconfiança. Pode ser que ele desabroche? Pode, mas ele já teve oportunidade para desabrochar e não mostrou esse potencial todo. Você vai ter o Lance Stephenson, que era um jogador que está praticamente fadado a sair da liga, voltou a jogar no Minnesota e Indiana Pacers posteriormente pegou para jogar no final da temporada passada. É um veterano, tem problemas emocionais, emocionais, ou seja, é um jogador que causa distúrbios, né? E também não tem esse potencial todo. E você vai ter como frontcourt o Domantas Sabonis e o Miles Turner, que sinceramente é um time que no papel não tem condições de brigar por essa vaga no playoff. É o que eu falei, não descarto, tá? Se desenvolver, se comprar o esquema do seu treinador. Agora, em termos de elenco, tá? É um time que muito provavelmente vai brigar ali na Conferência Leste do 10º até o 15º lugar, na minha opinião. Vai brigar lá embaixo, tá? E vai ter que iniciar posteriormente um processo de reconstrução mais sólido, porque com essa base que tem, realmente, a curto e médio prazo, o futuro é sombrio em Indiana. Ok?